Bem, eu vou estar fazendo essa oração pelo nosso irmão Darley. Ele está com a responsabilidade de trazer essa ministração para os nossos corações. Amém? Então, curva a sua cabeça onde você estiver nesse momento. Entregue a vida do nosso irmão nas mãos de Deus para que ele possa seguir o direcionamento da palavra de Deus, daquilo que Deus colocar no seu coração. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa noite, ó Pai. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que aqui estão nessa noite, aqueles que também não puderam estar, mas nós sabemos que o Senhor está presente aqui nesse lugar, mesmo com tão poucas pessoas, ó Pai, mas as pessoas que aqui estão, ó Pai, estão com o coração totalmente aberto, com as suas mentes ligadas, ó Pai, em Ti, ó Pai, esperando receber de Ti, ó Pai. Nós já recebemos de Ti. Nesse momento, ó Pai, nós entregamos a vida, Senhor, do nosso irmão Darley, ó Pai, ó Deus amado, que está com essa responsabilidade, Senhor, de estar ministrando a Tua palavra aos nossos corações, ó Pai. O Senhor conhece o Filho, sabe o empenho e a dedicação que ele tem com a Tua palavra, Pai. Deus amado, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, possamos estar com as nossas mentes e os nossos corações totalmente ligados em Ti, para receber a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Pai. Nós te agradecemos. Amém. Nosso irmão Darley está com a palavra nesse momento. Minha voz está saindo, minha imagem está aparecendo. Tá ok, tá bonito. Tá sim, tá tudo ok. Ok. Queria começar falando uma frase de um livro que eu li do Rabino Filipe Haddad. A árvore se levanta para fora da terra, a fim de se erguer para o céu. Adão, que vem de Adama, a terra-mãe, para estender os seus braços a Deus. Então, hoje aqui, a pregação mais em tom de estudo, né, que a gente fazia às quintas-feiras, ela vai ter mais um tom de estudo. Vou falar sobre algumas parábolas, algumas passagens da Bíblia que fala sobre a comparação do homem com a árvore, que alguns teólogos chamam de parábolas do homem-árvore. Então, tem várias passagens na Bíblia que existe essa comparação do homem com a árvore. São tantas que eu não tenho como colocar todas, né? Então, peguei só algumas para servir de exemplo. Então, sempre quando eu prego, né, dou aquele passeio pela Bíblia, então vamos estar no Salmo 1, Salmo de número 1, de 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Então aqui o salmista ele compara o homem prudente a uma árvore. Aquele que segue a palavra do Senhor, os seus ensinamentos, é como uma árvore plantada à beira da água corrente. Então, à beira da corrente você está sempre nutrido, está sempre bem. Você não passa por momentos de seca ali. Dá frutos no tempo certo, no tempo estabelecido por Deus. As suas folhas não murcham, porque sua fé é inabalável. Você está nutrido ali. Deus está te nutrindo, a palavra de Deus está te nutrindo. Pois você segue e cumpre os ensinamentos de Deus. E tudo que esse homem faz, lógico, tudo que ele faz de acordo com a palavra de Deus, prospera. Depois a gente vai dar um pulinho lá para o Salmo 92, 12 e 14. Salmo 92, 12 e 14. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos seus átrios, florescerão nos átrios do nosso Senhor. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Então aqui, o salmista, mais uma vez, compara o homem a uma planta, o homem é uma árvore, a palmeira é uma árvore, o cedro do Líbano é uma árvore. Então ele fala do homem, o justo, quer dizer, o justo é aquele que serve a palavra de Deus, eles florescerão, como a palmeira. Quer dizer, a palmeira, ela antes de você dar fruto, você tem que florescer. Toda árvore
toda planta, né, antes dela dar o fruto, ela floresce. Então, você vai florescer. A palmeira, ela vai florescer. Quer dizer, você é como uma palmeira, você é justo, você estuda a palavra de Deus, você pratica a palavra de Deus, então você vai florescer no tempo certo, mas vai florescer, tenha certeza que você vai florescer. E ele fala que serão fortes como o cedro do Líbano. Para ter noção, o cedro do Líbano é uma árvore que pode chegar a 40 metros de altura e até 14 de largura, e com raízes muito profundas. Então, essa comparação quer dizer que é o seguinte: forte, que aguenta as intempéries da vida e que tem raízes profundas, quer dizer, uma árvore que raramente vai cair, vai ver o chão. Então, é um homem que se guia na palavra do Senhor. Ele floresce. E na velhice, Parnânia será viçoso, quer dizer, mesmo velho, mesmo o homem que segue a palavra de Deus, mesmo idoso, mesmo no final da vida, ele continua dando fruto. Depois, vamos dar um pulinho em profeta Jeremias. Jeremias 17, versículos 7 e 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes, e nem ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. Então, o homem que confia no Senhor é como uma árvore plantada de novo na beira do ribeiro, na beira do rio. Porque, conforme vem as intempéries da vida, a seca, a sua fé não te deixa te abalar. A Bíblia, o ensinamento bíblico, ele não deixa, ele fortalece a tua fé e não deixa te abalar. Então, você não temerá quando chegar o calor, quer dizer, quando chegar e não ficar ansioso quando chegar a seca. Por quê? Porque você sabe que mesmo ali, mesmo com todas as intempéries da vida, a tua raiz está no ribeiro. A tua raiz está sendo nutrida pela palavra de Deus. Por mais dificuldade que você tenha na vida, você está firme. Às vezes parece que as coisas não vão dar certo, mas você está firme ali na palavra de Deus. Depois a gente vê em Isaías 53, que é muito conhecido, né, por nós. Isaías 53, versículos 2 e 3. E cresceu diante dele um broto tenro, e com uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Então, para cristão, para os judeus não, mas para os cristãos, essa profecia de Isaías fala de Jesus. Aqui ele compara o Messias que vem a um broto tenro. Então, um broto tenro é um broto frágil, tá? Então, quer dizer, o Messias ele nasce como um homem em uma terra seca. A terra seca aqui simboliza que nasceu em Israel. Israel já com o povo, com a fé já abalada, com aquela terra seca. Israel tinha que ter cumprido, tinha recebido o Messias e não recebe direito. Então ele compara aqui Jesus a esse broto tenro, quer dizer, um broto frágil, um broto tenro quer dizer fofinho, quer dizer delicado. Então imagina um broto delicado em uma terra árida, uma terra seca, aonde ele não seria aceito. E quer dizer, não foi aceito por não ser o Messias da forma que Israel desejava, porque o reino dele não era deste mundo. Aí agora sim, vamos para algumas palavras e acontecimentos onde Jesus faz a comparação entre o homem e a árvore. Então vamos para Mateus 3, 7 a 10. Quando
quando viu que muitos fariseus e saduceus viam para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras. Aqui esqueci, é João Batista, nesse pedacinho aqui. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto e mostrem o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhe digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der frutos será cortada e lançada ao fogo. Então aqui João Batista já está confrontando os fariseus e saduceus, os mestres da lei, que se achavam grandes conhecedores, que apesar de eles serem grandes conhecedores, eles não praticavam aquilo que eles ensinavam, que eles aprenderam e ensinaram, eles não eram praticantes daquilo. Então João confronta eles e chama para o fruto do arrependimento e compara novamente a uma árvore. E o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada. Então ele está chamando as pessoas para se conscientizarem, porque não adianta você ter o conhecimento teórico. Ali João Batista está chamando, não adianta você ter todo o conhecimento teórico. Os fariseus conheciam a Torá de início ao fim, os profetas, toda a escritura de início ao fim, de trás para frente, de frente para trás, mas não a praticavam. Não vou falar que todos, mas a sua maioria não a praticavam, viviam de aparência, viviam naquela hierarquia do templo, só com uma pompa, e não praticavam. Então aqui ele fala que o machado está posto à raiz. Então todo homem que não seguir a palavra de Deus, quer dizer, der bom fruto, se você segue a palavra de Deus, der bom fruto, será cortado. Então, quer dizer, você não vai ter salvação. Lançado ao fogo, quando ele fala lançado ao fogo aqui, é o fogo do inferno. Então, você não vai ter a salvação. Se você não cumpre aquilo, você, o machado está na mão de Deus e vai lançar essa árvore ao fogo. Agora, a árvore que dá fruto, lógico, será salva. Depois vamos para a Epístola de Judas. Judas 1,12. Esses homens são submersos nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que cuidam de si mesmos. São nuvens sem águas, impelidas pelo vento. Árvore de outono, sem dar fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Aqui, o Judas, está alertando sobre os falsos profetas, sobre as heresias, que põem a fé nos ensinamentos de Cristo em rico. Compara os ímpios infiltrados na igreja como árvores de outono, quer dizer, árvores que não produzem fruto, e são duplamente arrancadas pela raiz. Quer dizer, eles, além de não produzirem frutos, eles espalham uma fé morta. O apóstolo Judas, ele faz essa comparação, que além dos homens, estarem trazendo ensinamento errado para dentro da igreja, fazendo as atitudes erradas, ainda são comparados à árvore de outono. Quer dizer, a árvore de outono não produz fruto no outono. A maioria das árvores, tem alguma outra, assim, mas a maioria das árvores, principalmente naquela região lá, onde as 4 estações são divididas certinho, não dão frutos. E são 2 vezes arrancadas, quer dizer, você vai ser bem condenado por estar trazendo um mau ensinamento. Será arrancado pela raiz. Agora, dando um pulinho, agora sim, em Jesus, lá em Mateus 15:20, um pedacinho do Sermão do Monte. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiros ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos, vocês os conhecerão. Então, aqui Jesus está nos alertando
fazendo essa comparação de novo do homem com a árvore, nos alertando ao aparecimento de falsos profetas que, infelizmente, contaminam a igreja até hoje, até os dias de hoje. São homens que se fingem justos, são santarrões, mas, na verdade, são filhos das trevas. Jesus manda que nós prestemos bastante atenção nos frutos que esses homens produzem. Eu sempre aqui, acho que todos aqui na igreja, na DIF, combatem a teologia da prosperidade. E hoje um fruto desse filho das trevas, desses filhos das trevas, é a teologia da prosperidade. É um fruto ruim, é um fruto podre que leva ao evangelho, um evangelho que não existe, um evangelho anátema, né? Um evangelho amaldiçoado. Então, quando o homem é justo, ele tem bom trabalho, ele dá bons frutos, ele dá um bom exemplo. Um homem justo, ele finge ser servo de Deus, mas não dá bons frutos. E como uma árvore não dá bons frutos, deve ser retirada do meio, porque não cumpre esse papel. Então, aqui novamente ele fala que essa árvore, no versículo 19, toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Então, todo servo de Deus, todo aquele que segue o ensinamento de Jesus, dá frutos, e dá bons frutos. Mateus 12, 33, continua no mesmo linha de pensamento. Considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois a árvore é conhecida pelo seu fruto. Nesse capítulo de 12, mais uma vez os fariseus querem tirar a credibilidade de Jesus. Jesus mais uma vez faz essa repreensão para eles, no versículo 33, comparando o servo de Deus a uma árvore que tem que dar frutos. Então a Bíblia, em várias passagens, faz a comparação do homem que tem que dar frutos. Mateus 21, 19 e 21. Vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folha. Então disse-lhe, nunca mais dê frutos, e imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu, eu lhes asseguro que se não tiverem a fé e não duvidarem, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-se, atira-se no mar, e assim será feito. Esse pedacinho aqui não é uma parábola, mas ele funciona como uma parábola. Foi um acontecimento onde Jesus amaldiçoou uma árvore, mas não faz maldade, tem todo conhecimento, todo um ensinamento por trás desse pequeno evento. Para ver, são 1, 2, 3 versículos e um ensinamento imenso, somente em 3 versículos. Jesus, ele sente fome, né? E vê a figueira. Não era a época. Não era a época, devia estar no outono, não era a época de dar fruto à figueira. Jesus sabia disso, mas ele usou isso para ser de exemplo. Eu vi até em alguns livros que não tenha fruto, o fruto não estava bom, mas aquela ali nem fruto tinha. Quer dizer, essa época do ano, onde aconteceu, era a época que teria os frutos verdes ainda, mas essa nem fruto tinha. Por não ter frutos, Jesus faz essa maldição, né, vamos chamar assim uma maldição, mas não é bem uma maldição, mas para servir de exemplo. Então, quando Jesus fala isso, ele quer mostrar para os discípulos 2 coisas. Uma é que você precisa dar frutos. Está me seguindo? Você precisa dar frutos. E a outra? Você ficou admirado com o que eu fiz a árvore só por falar? Se você tiver fé, não vai fazer somente essa figueira, mas vai dizer ao monte, levanta-se e atira ao mar. Então Jesus aqui está falando, dando o exemplo da figueira para os discípulos seguirem o caminho e darem frutos, não se tornarem como os fariseus e saduceus, mas darem frutos, e ao mesmo tempo ele faz o exemplo da fé.
E quando ele vai explicar, ele não fala muito da figueira, ele fala de fé. Outros teólogos falam que essa parábola também da figueira, como Jesus ele faz isso um dia depois de ter expulsado os cambistas do templo, essa parábola, ela quer dizer, esse ensinamento, quando ele seca a figueira, quer dizer que aquele templo já era uma figueira seca. Ele teria que ser derrubado. Então, no ano 70, acontece a nova diáspora do povo judeu, né? Mais uma, que demorou quase 2000 anos para voltar, né? O povo a se unir. Em 1948, que eles se uniram novamente. Mas foi ali que o templo, no ano 70, ele foi destruído. Então, esse ensinamento quer dizer isso também, né? Então, é muito ensinamento em um pedaço pequeno, em um texto muito pequeno. Então, todos esses ensinamentos, aparentemente ocultos, que nós, graças a Deus, temos essa oportunidade de estar sendo revelado. E na época não eram todos, né? Só os discípulos mais próximos de Jesus. Depois temos João 15, de 1 a 7. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que estou lhe falando. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim, as minhas palavras permanecerão em vocês. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aqui, a árvore que está sendo usada de exemplo é a videira, né, que produz uvas, que era muito comum lá na região da Palestina, pois as pessoas comiam muita uva e faziam muito vinho. Era bebida muito apreciada, e é muito apreciada lá até hoje. Então, Jesus usa esse exemplo que eu sou a videira e o pai é o agricultor. Então, quer dizer, Deus é o agricultor que plantou a videira aqui na terra, que é Jesus Cristo. E para quem conhece um pouquinho, eu sei que a gente não vive no campo, mas ele faz toda uma analogia com a videira mesmo. Todo ramo que não dá fruto, ele corta. Quer dizer, é um ramo inútil. Então, o agricultor, que é Deus, vai cortar. Então, tira a salvação. E todo aquele que dá fruto, ele poda. A videira, né, a parreira, que é a mesma coisa, ela vai crescendo. Aquele galho que não dá frutos, corta para poder a energia passar para outro galho. E esse galho que dá fruta, você poda ele para ele ramificar. Quer dizer, quando você corta o galho aqui ele vai abrir 2 ramificações. Então, dá mais possibilidade de ter frutos. Então, Jesus faz toda essa analogia. Outra analogia, permaneçam em mim que eu permanecerei em vocês. Então, aqui ele mostra, ninguém é autônomo, tá? Todos dependem de mim. Então, todos são ramos meus. Eu sou o tronco principal, eu sou a raiz de tudo. Você não dá fruto sozinho. Sem a raiz, sem o tronco principal, você não é nada, você não consegue dar frutos. Por isso precisamos de Jesus na nossa vida, dos ensinamentos dele, para darmos frutos. Cristão dá frutos. Então, aquele que não permanece nele é como um ramo que é jogado fora, seca. Então, aquele ramo que é cortado, ele é apanhado e não tem serventia e é condenado, ele é lançado ao fogo. Você vai ter, se você não seguir os ensinamentos de Jesus, você não aceitar Jesus como seu Salvador,
só lhe resta a condenação eterna. Então, vocês permaneçam em mim, e as minhas palavras permanecerão em você. Então, as minhas palavras, os meus ensinamentos têm que estar intrínseco, têm que estar em nosso coração. Nós temos que permanecer em Jesus. Não existe um profeta, um pastor, um padre, o que seja independente, uma pessoa verdadeira, um cristão verdadeiro, um sacerdote verdadeiro, não existe se não for verdadeiramente cristão, verdadeiramente ligado à videira, ligado em Cristo. Só uma anotaçãozinha que eu fiz aqui, por nível de curiosidade: a videira era tão importante naquela época que no período macabeu, as moedas tinham a estampa de uma videira. Então, por isso que Jesus usa essa analogia. E podemos citar Judas, que andou com Jesus, conviveu com todos os discípulos, ouviu todos os seus ensinamentos e, no final, foi cortado. Ele decidiu não pertencer mais à videira. Ele quis ser um ramo independente. Viveu ali, junto da videira, absorveu todo o conhecimento que podia, quer dizer, a seiva passou por ele, mesmo assim ele secou. Lucas 13, 6, 9. Então contou uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizando a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano e eu cavarei ao redor e adubarei. Se não der fruto ano que vem, muito bem, o Senhor corta. Reduzindo um pouquinho essa parábola, o homem que tinha uma figueira plantada em sua vinha, quer dizer, o dono da vinha é Deus. Deus botou um homem para cuidar dela, que é Jesus. Então, tinha a figura na vinha ali, e Jesus cuidava da vinha, como já usou, por exemplo, ali atrás, e 3 anos aqui, essa figueira não deu frutos. O dono da vinha via que a figueira estava ali ocupando um lugar na terra e estava sendo inútil. Só que Jesus pede: deixa eu adubar, eu vou fazer meu trabalho. Quem aceitar esse trabalho, quer dizer, quem recebeu o adubo, quem receber o evangelho, aquele que aceitar o evangelho em seu coração, recebeu esse adubo. Vai ser uma figueira que dará frutos, não será cortada. E existe uma outra interpretação também, que é que a figueira a ser cortada foi o templo, que no ano 70 não produziu fruto nenhum e veio a ser retirado. Deixa eu ver aqui. Perdi aqui um pouquinho. E tem outra também, que aos 3 anos, o primeiro ano é antes de existir a lei, o segundo ano é a época da lei e o terceiro ano é a época da graça. Então, quer dizer, antes da lei, o homem não produziu grandes frutos, depois da lei não produziu frutos, e a época da graça é o terceiro ano. Eu não concordo muito com essa interpretação não, mas existe essa interpretação. Eu prefiro a interpretação que a figueira somos nós, homens, e o adubo é o evangelho. E o homem que cuida do campo é Jesus, que vai cuidar do nosso coração, que vai transformar nossas vidas, e assim produziremos frutos. E que frutos são esses que o cristão tem que produzir? Está lá em Gálatas 22, que é o amor, a alegria, a paz, paciência, a amabilidade, bondade e fidelidade. Mansidão e domínio próprio. O que é o amor? O amor está lá em Deuteronômio 6,5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e todas as suas forças. E em Levítico 19, 18. Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Isso também está expresso lá na parábola do bom samaritano, aonde
Jesus explora muito bem Deuteronômio 6,5 e Levítico 19,18. Alegria, em algumas traduções, está como gozo. Alegria não é uma alegria superficial, passageira, é uma alegria que sobreexiste a tristeza, ela sobreexiste a dificuldades e intempéries da vida. É uma alegria que sobressai a tristeza, sobressai a tudo que é de ruim, porque você serve a Jesus. 1 Pedro 8,9 explica isso. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Apesar de não o verem, agora vocês creem nele e exultam com alegria indivisível e glória, pois vocês estão alcançando o alvo de sua fé, a salvação de suas almas. Então, o cristão ele tem que ser alegre. Lógico, não vou falar que você um dia não vai chorar, que um dia você não vai sentir uma dor, mas no contexto geral, na vida, do momento da conversão até o momento do desenlace, o momento da morte, o cristão ele tem que ser alegre, porque ele sabe que está salvo, ele sabe que tem uma missão, que ele pertence a Jesus. Então ele tem que ser alegre. Paz. É uma paz que se vive dia a dia. É uma paz que tem que ser presente em nós. Eu sei que é difícil nos tempos conturbados de hoje. É bem difícil, mas a gente tem que exalar paz. A gente tem que mostrar paz para onde a gente pisa. A gente tem que mostrar que somos seres de paz. Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Paciência, em algumas traduções, embolei a língua. Longanimidade. A longanimidade é uma paciência característica de quem tem certeza da salvação, que persevera, que não explode em ira, tem paciência com filhos, parentes, com todos os irmãos em geral. A longanimidade no dicionário significa virtude de suportar com firmeza a contrariedade em benefício de outrem. Magnanimidade, generosidade, paciência, resignação. Resignação com que suportam a contrariedade e dificuldades. Então, o cristão ele tem que ser paciente. É um fruto. Amabilidade, em algumas traduções, benignidade. Aí está lá em Mateus 5,46 explicando isso aqui. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa terão? O cristão ele tem que ter isso na sua essência. Eu sei que é difícil. Essa pregação ela serve muito para mim. Esse ensinamento serve muito para mim. Que vira e mexe a gente esquece, né, que a gente tem que produzir esses frutos. São tão simples e tão complicados de ter. A bondade. Neste caso, bondade podemos traduzir como generosidade. Que é presente no coração. Aquele que segue a Jesus, ele é generoso. Ele é generoso com o próximo. Ele serve ao seu próximo. Jesus foi servo. Então nós temos que ser servos também. Servos de Deus, do Altíssimo, e servos do nosso próximo. Independente de que esse próximo acredite, tá? Jesus, na parábola do bom samaritano, ele deixa isso bem claro. Em Mateus 25, de 35 a 36, pois eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês me cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então aqui ele está mostrando para a gente o fruto da bondade. O fruto da generosidade cristã. O cristão é servo. Aquele que mais tem, aquele que tem que servir mais. E cada um serve de acordo com aquilo que recebe. Você não é obrigado a servir além daquilo que recebe, mas servir de acordo com aquilo que recebe. Fidelidade, em algumas traduções, fé. Podemos usar aqui a palavra de fidelidade como lealdade. Devemos ser leais a Deus, à Escritura, ao Evangelho, aos irmãos, não dando ouvidos às falsas doutrinas, a tendências, a modismos, às falsas doutrinas, a ensinamentos errados. Então, temos que ter lealdade ao que Deus e Jesus Cristo nos ensinou. O que está na Bíblia, o que está nas Escrituras, temos que ser leais àquilo. Leais ao irmão também. Leais
ao nosso irmão. E como vamos ser leais a Deus se nós não tratamos com lealdade o nosso colega de trabalho, nossos amigos, nossos irmãos da igreja, não só da igreja, mas de fora da igreja? Mansidão. Ao contrário, mansidão é o contrário de agressividade, violência, raiva. Então, o cristão deve ser manso, gentil. Então, Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam sobre mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Então, aquele que é manso, tem que ser manso e humilde, como Jesus é. Como Jesus foi, não, ele é ainda. Então, isso traz descanso para a alma. O mais difícil deles, né, o domínio próprio, a temperança. Dominar a si mesmo, que consegue lutar contra os ímpetos da carne, dominar as tendências ruins, dominar as tendências contra o pecado, dominar as tendências de modo geral, né, toda atitude ruim, a fala, a vida, o comer moderadamente, ser moderado em tudo, o comer moderadamente, o beber moderadamente, não ter exagero, é o domínio sobre tudo, domínio sobre si mesmo, tá? Sobretudo quando eu falo é sobre si mesmo, não sobre o próximo. Você não tem que ter domínio sobre o próximo, domínio próprio, temperança. Então aqui terminamos esse estudo, né, essa pregação, mas em forma de estudo, sobre as comparações que Deus deu para a gente, né, em forma de pequenas parábolas, em forma de grandes ensinamentos, pequenas parábolas, pequenas passagens, mas grandes ensinamentos, aonde compara o servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus, a uma árvore que tem que ter raízes profundas, e as raízes profundas consegue no Evangelho, na Bíblia, na palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a oportunidade, graças a Deus. Obrigado. Amém. Obrigado, Darley. Deus continue abençoando a sua vida. Obrigado por essa palavra. Falou nos nossos corações, né? O Vanilton, acho que não sei se ele caiu, se ele está aqui, mas eu vou passar para o pastor. O pastor já entrou. Eu vou estar passando a palavra para o pastor para ele fazer o encerramento, fazer a oração, né? Do culto nessa noite. Pastor Dailton. Pessoal, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Eu queria ter pego do começo. Eu estava fazendo um monte de coisa aqui. Hoje eu fiquei enrolado com o computador do Petros e aí resolvi fazer coisa de trabalho mais tarde. E aí a Vivo resolveu me derrubar. Eu fiquei sem internet aqui, ligando com a Vivo, tentando acessar do celular e, enfim, ficou uma meia confusão. Quando eu consegui resolver tudo, eu entrei nos e-mails do trabalho de novo. E aí entrei aqui junto com vocês. Mas vamos lá, está tudo equilibrado, graças a Deus. Eu tenho certeza que o Vanilton gravou, eu vou conseguir pegar do começo a mensagem. Eu sempre fico contente quando a gente tem a oportunidade de ouvir, porque ouvir, a gente aprende, né? Feliz é o homem que tem consciência de que precisa aprender. Aliás, ser sábio é ter consciência daquilo que sabe e ter também consciência, e isso é a parte mais difícil, viu, gente? Eu aconselho a vocês, é saber o quanto desconhece, tá? Isso é muito importante. Tem uma síndrome chamada de Dunning-Kruger, que a síndrome é um distúrbio mental de alguns seres humanos. Existem alguns no planeta Terra, né? É um distúrbio diagnosticado mesmo e classificado como uma doença mental, que é quando a pessoa não tem noção absolutamente do quanto ela desconhece. Então, sabedoria também é identificar o quanto você ignora. Isso me assusta, porque toda vez que eu termino de ler alguma coisa, quando eu ouço uma mensagem como essa, e quando eu termino de ler, eu fico imaginando o quanto eu não sei ainda, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção. Ter uma noção humilde diante da vida, diante do universo, diante de tudo, é uma atitude sábia, tá? Então, obrigado, Darley, pelo teu esforço, pelo teu esmero, e pelo resultado que você tem trazido para si e para a igreja. Deus abençoe a tua vida e que você continue assim. Quero usar também a oportunidade para convidar você. Eu tinha colocado lá uma quantidade de vagas no curso que eu estou administrando pela plataforma do Simpla, porque tem gente de fora, e eu digitei um valor e eles colocaram outro valor, então acabou. E aí o pessoal estava me mandando e-mail dizendo que não estava conseguindo se inscrever, só que eu estava dando pouca atenção. Falei, não é possível, botei lá vaga aberta, como é que o pessoal não está conseguindo? O pessoal está enrolado.
E aí, hoje, quando a Luciana me mandou, falou assim, ó, não tá aparecendo nada. Aí ela printou para mim. Quando ela printou, eu falei, não, gente, eu devo ter errado isso aqui. Porque tá dizendo que não tem mais vaga. E aí eu entrei lá, realmente tive que alterar para poder liberar as vagas. Então eu quero convidar você a ler a Bíblia, tá? Esse curso é um curso que a gente vai falar sobre quem escreveu a Bíblia de verdade, em que ordem a Bíblia foi escrita. É um curso que nos seminários a gente chama de introdução ao panorama bíblico, introdução à leitura da Bíblia, e alguns até chamam de bibliologia, embora esse não seja o nome ideal, porque bibliologia é uma outra coisa, é o estudo da Bíblia enquanto obra. Mas, vamos lá, eu queria que você entrasse no link que eu passei para você, porque a gente vai ler a Bíblia. Se você eu já estou lendo a Bíblia, estou numa leitura anual, continua na tua leitura anual, eu vou propor uma leitura de meia hora por dia. Acho que para quem está acostumado a ler isso não é muita coisa, para quem não está, de repente assusta um pouco. Mas, ainda que você não tenha o hábito de ler, leia a Bíblia, sabe? E se inscreve lá para eu poder mandar o link para você, para a gente participar das reuniões, e vai ser bastante edificante, eu não tenho dúvida de que você vai ser abençoado. E eu também, tá bom? Domingo que vem é o nosso culto de louvor a partir das 18 horas, a nossa escola bíblica dominical a partir das 9h30 da manhã. Tá bom? Deus abençoe a tua vida. Eu não sei se tem mais algum aviso, se alguém quer falar alguma coisa, senão eu vou orar e vou dar a bênção apostólica. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Tá bom. Então eu vou orar e vou dar a bênção apostólica. Deus eterno, obrigado pela oportunidade que a tua igreja teve de ouvir a tua mensagem nessa noite, edificante e que instruiu os nossos corações. Obrigado pela presença de cada vida nessa noite, cada família aqui representada. Abençoa aquelas pessoas. Eu sei, Pai, que já houve uma oração aqui pelos que estão enfermos, mas eu quero mais uma vez também levar a minha voz aos céus e à eternidade, pedindo que a tua misericórdia seja sobre todos os corações. O Senhor é o Deus da misericórdia, o Deus do amor, o Deus de toda bondade, o Deus de toda mansidão e temperança. Portanto, Pai, volta os teus olhos de misericórdia para essa igreja, para o teu povo, cura as nossas enfermidades. As enfermidades da alma, da mente, do coração. Ajuda-nos a ter maturidade para encarar aquilo que precisamos encarar e seguir adiante. Ajuda-nos, Senhor, a perceber aquilo que nós precisamos mudar e que o teu Espírito Santo seja realmente o nosso grande orientador, para além de nossa vontade, inclusive. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela mensagem dessa noite, te agradeço pela orientação da tua igreja e pela tua infinita misericórdia em todas as vidas e corações. Em nome de Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce e preciosa consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que estão com seus corações voltados à palavra de Deus e querem crescer na sua presença, e que todos esses digam amém. Deus abençoe a tua vida nessa noite. De novo, obrigado, Darley, obrigado a todo mundo pela presença no culto. E daqui a pouco esse culto vai estar disponível para a gente na internet. Tá? Não sei se hoje, possivelmente, mas entra em breve, porque o Vanilton está cheio de trabalho também e ele está dando essa ajuda para a gente. Bom, é isso, gente. Obrigado pela tua presença. Amém, pessoal. Boa noite, a paz para todos aí. Muito bom, Daniel. Obrigado pela disponibilidade. Valeu. Paz, querido. Boa noite, pessoal. Boa semana. Dalei, parabéns aí mais uma vez, hein? Valeu. Obrigado. Verdade, Darley. Deus abençoe. Eu agradeço e peço desculpa qualquer coisa. Não tem o que. Abração, pessoal. Tchau. Tchau, gente.